Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. Hoje eu vim trazer uma indicação de filme de vocês lá de 2006, Apocalipto, dirigido pelo Mel Gibson. Mas por que eu vim trazer uma indicação de um filme de 2006? Bom, esse filme tem um diferencial muito interessante. Ele se passa na época da civilização maia, lá na Península de Yucatán, no México. E eu, como uma pessoa formada em antropologia, sempre tive interesse em assistir esse filme porque a gente não está acostumado a ver esse tipo de representação, ainda mais no cinema hollywoodiano, né? Bom, o filme retrata uma tribo de nativos americanos que vivem numa floresta e uma situação que até remete à festa primitiva do Rousseau, quem sabe do que eu estou falando, ou do arquétipo de bom selvagem, ali felizes, fazendo lá a caça, vivendo numa suposta harmonia ali mostrada no filme, até que eles são invadidos por um outro povo que é bem mais urbanizado e militarmente desenvolvido. A partir daí que vai acontecer toda a ação do filme. É muito interessante como o filme deixa a gente imerso nesse contexto, pela questão da ambientação, tanto da floresta quanto dessa parte mais urbana, que é muito impressionante e incrível como eles conseguiram retratar essa realidade. E, inclusive, talvez por ser tão diferente, por a gente não estar acostumado, isso é mais impactante ainda. A direção de arte, no geral, ela é muito interessante, principalmente quando a gente pensa em penteado e maquiagem, que são incríveis, tanto que o filme foi indicado ao Oscar de melhor penteado e maquiagem naquele ano. E as cicatrizes que eles fazem nas pessoas, como se fossem costumes da tribo mesmo, as cores usadas, as roupas dos diferentes povos, né? É muito impressionante de ver mesmo. Outra coisa que precisa ser dita e que é um super diferencial é que esse filme todo ele é falado em dialeto maia. Uma coisa que a gente não está nem um pouco acostumado a ver no cinema de Hollywood, que normalmente quando retratam outro país eles falam inglês ou inglês com um sotaque bem duvidoso. Sobre a parte de aventura e ação, o filme ele tem cenas bem violentas, mas dentro ali do contexto do que está sendo mostrado. Ele é pesado em alguns momentos, mas não chega a ser uma violência gratuita assim que incomoda. Ela incomoda, obviamente, mas é tudo ali dentro do contexto, sabe? E na parte das fugas ali, das perseguições, ele envolve a gente fica ali torcendo para os personagens e envolvida ali com aquela história. O filme também ele tenta retratar alguns costumes e algumas sabedorias dos povos maias, como a questão da astronomia, que eles eram grandes astrônomos, e algumas questões como sacrifícios humanos. Bom, eu não posso deixar de falar também que existem algumas polêmicas em relação a esse filme. Primeiro, em relação ao tempo histórico que ele está retratando, porque a civilização maia teve sua derrocada ali mais ou menos pelo ano de 900 e alguns elementos do filme dão a entender que a gente está lá no fim do século XV. Então isso fica um pouco confuso. Também, alguns historiadores dizem que alguns costumes da civilização maia foram confundidos com os costumes astecas, além de algumas outras questões que eu não vou falar aqui para dar spoiler. Depois que vocês assistirem, vocês dão uma pesquisada. De qualquer forma, e apesar dessas polêmicas e todas as polêmicas envolvendo o Mel Gibson em si, esse é um filme que vale a pena ser assistido sim, porque esse contexto é um contexto que a gente não está acostumado a ver, latino-americanos, ainda que, né, pelo olhar de um diretor dos Estados Unidos, que podem ter aí algumas outras questões para se discutir sobre isso. E obviamente tem filmes e diretores e diretoras latino-americanos que a gente tem que estar buscando aí para assistir um cinema feito por nós mesmos, mas vale a pena assistir pelo visual, pelo impacto, pela língua. A maioria dos atores principais eles são descendentes de mexicanos ou descendentes de latino-americanos ou latino-americanos mesmo. Então, eu acho que sim, é uma experiência bem interessante assistir Apocalipto,
Deem essa chance, vocês vão gostar. E depois que vocês assistirem, comentem aqui no vídeo o que vocês acharam. Se já assistiram, comentem aqui também. Vamos conversar sobre todas essas questões envolvendo esse filme. Deem um like nesse vídeo e espero vocês na próxima.